homem, duas interpretações completamente diferentes. De um lado, um parente esquecido, de outro, quase uma lenda. E hoje vamos falar sobre A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, escrito por Jorge Amado, publicado em 1959. Essa novela conta a história de um homem que troca os seus costumes de vida e, a partir disso, esses seus novos comportamentos são vistos de uma forma pelos familiares e de outra forma pelos amigos. Jorge Amado nasceu em 1912, na Bahia, cresceu em Salvador e desde novo era muito envolvido com a política. Ele era filiado do Partido Comunista. Em 1945 ele chegou a ser deputado federal por esse partido, só que em 1947 ele teve seu mandato cassado, porque o partido voltou à ilegalidade. E por conta disso, ele foi para a Europa, passar um tempo na Europa. Quando ele voltou ao Brasil, o seu estilo de escrita mudou um pouco, porque antes ele escrevia com um tom mais político, mais direto, críticas assim diretas, e depois ele passou a incrementar mais leveza, mais humor, e é nesse contexto que surge essa novela. Mas hoje eu não quero tentar entender de qual lado o autor estava. Eu quero trazer um ponto bem interessante que pode ser percebido independentemente da sua interpretação, que é a diferença da forma como o Quincas era visto pela família e pelos amigos e o que o estilo de vida de cada um tem a ver com isso. O livro conta então a história de Joaquim Soares da Cunha, um ex-funcionário público, ou seja, um cargo respeitável, só que depois de aposentado ele foi viver nas ruas, frequentando bares longe de casa. E com isso ele meio que foi deserdado pela família, porque causava vergonha para eles e eles não gostavam nem de citar o nome dele, nem de entrar nesse assunto. Essa nova personalidade, essa nova identidade dele não era nem passada para os netos terem na lembrança só o avô, aquele funcionário público bem visto. O título traz para a gente duas mortes, só que o texto diz que na verdade eram três. A primeira era moral, quando Joaquim parou de ser Joaquim e passou a ser Quincas. A segunda é física, que ele realmente teria falecido. E a terceira é o acontecimento que eu vou falar aqui, já adiantando, eu vou contar o final da história. O que não é muito imprevisível porque aparece no título. Mas enfim. A notícia da morte física foi recebida pela família quase como um alívio, porque ele não voltaria a causar vergonha ou encher o saco, alguma coisa do tipo. Só que, pelos novos amigos, foi um acontecimento terrível. E é esse o ponto que eu quero chegar, porque a narrativa não conta pra gente só o que aconteceu com o personagem principal, mas é uma representação de como o ambiente que você vive vai construir a forma como você enxerga as coisas. E para justificar essa ideia, eu preciso ver os outros personagens envolvidos. Até porque o personagem principal está sem vida, então eu não quero entender a cabeça dele, eu quero entender o pensamento dos outros. E é importante que a gente deixe claro aqui que eu estou falando de Quincas, porque às vezes você pode pensar que são interpretações diferentes, porque são duas fases diferentes. Mas eu vou falar do homem que ele era como Quincas, até porque Joaquim teria sofrido a morte moral no começo da história. Inclusive, eu não falei por que eles têm esse nome, né, de Quincas Berro d'Água. É porque um dia ele estava em um bar na rua e aí foi beber um copo pensando que era cachaça e era água. E quando ele bebeu, ele deu um grito, né, água. Por isso que Berro d'Água, é bem literal esse nome. Só que mesmo com todas essas objeções da família, eles queriam fazer uma despedida digna, porque eles tinham uma crença de que o que ficavam eram as memórias boas, então o que ele fez de ruim teria sido cancelado. Então eles estavam fazendo a cerimônia, calma, tranquila, só que os amigos chegaram. E aí, em algum momento, eles ficaram sozinhos lá com o defunto, eles estavam bebendo, como de costume, e aí viram um homem lá, acharam que ele estava triste ali, deitado, e pegaram ele e levaram para uma festa, para a rua. E aí aconteceram várias coisas, no final o homem foi deixado no mar, o corpo dele lá, e aí ele estava chovendo, ele estava no meio do mar, ele caiu na água e essa teria sido a morte final. Para vocês verem também uma coisa para ficar ainda mais claro
de como ele era importante para aquele pessoal, não só os amigos teriam ficado tristes, mas as mulheres. E ele teria deixado até uma viúva para trás. Então, a presença dele realmente era de grande relevância. Diante disso, nós temos duas interpretações por parte do leitor. Você pode pensar que a família foi bruta por ter tratado ele daquela forma, porque ele estava só vivendo a vida, mas você pode pensar que a responsabilidade foi dele, porque ele que decidiu seguir aquele rumo. Um homem era tratado pela família como alguém que abandonou tudo que eles consideravam importante e era visto pelos amigos como uma pessoa alegre que vivia da forma como eles viviam. Então, a opinião deles a respeito do homem e a forma como eles agiram diante daquela situação, tudo é uma reflexão do estilo de vida de cada um. Mesmo que a gente não tenha uma descrição na história de como era, dá para ver esse contraste, porque são opostos muito fortes, são coisas completamente diferentes. E você que lê o livro também vai interpretar de acordo com os seus costumes, o seu estilo de vida, os seus hábitos, a forma como o seu pensamento foi desenvolvido ao longo do seu crescimento. Tudo isso é uma reflexão na história e uma reflexão na vida real. Vou dar um exemplo meu. É um exemplo simples, mas vai dar para entender o conceito. Quando eu vou comer, eu não bebo nada. Quando eu vou almoçar, jantar, fazer alguma refeição, eu não bebo nada. Não é porque eu acho que faz mal, é porque eu me acostumei. E aí, quando eu tô almoçando com a minha família, com a minha avó, minha tia, elas acham como se fosse uma ofensa, assim, como se eu estivesse sofrendo por não estar bebendo alguma coisa. Então, assim, toda situação, todo comportamento, todo pensamento tem um contexto por trás. E é interessante a gente entender isso, primeiro, para o nosso próprio benefício, porque de repente você para pensar e percebe que as coisas que você está fazendo ultimamente está te impedindo de alavancar em algum aspecto da vida, ou no geral. Aí então, de repente, mudar os lugares que você frequenta, as coisas que você consome, que você escuta, porque tudo isso afeta. Mas também, às vezes você está tentando ajudar uma outra pessoa, ensinar alguma coisa ali que vai auxiliar, um novo conceito, ou tentar levar ela para alguma atividade que vai ser boa. Só que você não entende que às vezes aquela pessoa tem uma realidade totalmente diferente da sua. E pode ser que não seja uma coisa, tipo assim, de meses, mas de anos. Um estilo de vida que ela tem há anos. E então, se você não entende isso e quer só impor alguma coisa, não vai dar certo, porque vai ficar vocês dois ali batendo cabeça. Então, é isso que temos para o vídeo de hoje. Observe como está o seu ambiente, as coisas que você está fazendo e para onde os seus hábitos estão te levando. Muito obrigada se você ficou até aqui no final. Eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo. Me segue lá, confere os outros conteúdos e me manda uma mensagem para a gente conversar mais. Muito obrigada, até o próximo vídeo.